A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos na capital amazonense, ainda com um clima muito chuvoso. Mas nós não vamos tratar hoje a respeito da climatização amazônica. Nós vamos falar sobre Eva, sua queda, redenção e legado. Então, amados irmãos e irmãs, voltamos ao princípio, ao Éden, ao jardim que Deus plantou. É lá o que encontramos Eva, a primeira mulher, criada pelas mãos do próprio Deus. Eva foi mais do que a primeira esposa ou mãe de Caim e Abel. Ela foi a pioneira da humanidade feminina, a primeira a amar, a primeira a pecar, mas também a primeira a receber a promessa da redenção. Eva é conhecida na tradição bíblica como a primeira mulher criada por Deus, segundo o livro de Gênesis. Ela foi feita a partir de uma costela de Adão, o primeiro homem, e juntos eles formaram o início da humanidade. A história de Eva é bastante significativa. Ela representa a origem da humanidade e também o começo de uma narrativa sobre escolhas, consequências e a relação entre Deus e os seres humanos. E assim, como foi a criação de Eva? Um ato de amor e propósito? Isso nós vamos encontrar na leitura que vamos efetuar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 18. Mas nós só vamos nos pautar apenas no versículo 18, que diz o seguinte: E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Então, amados irmãos, Eva não foi um acidente, ela foi uma resposta divina à solidão do homem. Adão tinha tudo: animais, natureza, comunhão com Deus, mas ainda assim lhe faltava algo. Alguém com quem pudesse se relacionar de igual para igual. Então, Eva foi formada da costela de Adão. Isso nos ensina que ela foi feita para estar ao lado dele, não à frente nem atrás, mas ao lado como parceira. Eva é chamada de auxiliadora idônea, termo hebraico que carrega força, complementariedade, sabedoria. Deus criou Eva como uma missão complementar e contribuir. Mas Eva também cometeu um pecado, e isso nos leva à fragilidade humana e consequências, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. O pecado de Eva, muitas vezes chamado de queda, aconteceu quando ela comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, apesar de Deus ter condenado que ela não o fizesse. Essa ação é vista como, vamos dizer assim, o momento que a humanidade passou a experimentar o pecado e a separação de Deus, trazendo consequências para a nossa história, como também o sofrimento e a mortalidade. Mas, apesar do pecado, a história de Eva também é muito importante, porque ela simboliza a capacidade de escolha e a responsabilidade que cada um tem. Além disso, ela é uma figura que nos ajuda a entender a necessidade da redenção e de uma relação próxima
com Deus, ela foi enganada pela serpente, símbolo de Satanás. O inimigo usou palavras sutis, distorceu a verdade, questionou a bondade de Deus. Mas lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, nos diz o seguinte: e assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Ela pecou ao desejar ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação era de independência e de autossuficiência. Ela comeu e depois ofereceu a Adão. Então, ambos caíram. E qual a consequência de tudo isso? Dessa consequência veio a vergonha, o medo de Deus, maldição da terra e da serpente. E então eles foram expulsos do jardim. Mas notem bem, a Bíblia não culpa Eva sozinha. Adão estava ali com ela e também foi responsável. A queda foi coletiva e humana. Todos nós, como Eva, enfrentamos tentações. Muitas vezes erramos ao querer viver sem Deus. Mas, quando caímos, Deus não nos abandona. Ele nos confronta para sermos restaurados. E qual foi a promessa dessa redenção? A semente da mulher? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim disse o Senhor. Esta é a primeira profecia messiânica da Bíblia. Deus promete que da mulher viria um descendente, e esse descendente é Jesus, que esmagou Satanás. Eva pecou, mas Deus já estava olhando lá para a cruz. Deus não nos define apenas pelo pecado. Ele vê muito mais além do que o próprio homem. Mesmo quando erramos, Ele está trabalhando para nos redimir. E qual é a contribuição que Eva deu para a humanidade? É muito profunda, pois ela representa o início da nossa história. Sua história nos lembra da importância de seguir valores e de buscar uma vida de harmonia com Deus e com os outros. Mas podemos observar também que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, nos diz o seguinte: e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Eva foi a primeira mãe. A maternidade, com toda a sua dor e beleza, começou nela. Ela deu início à linhagem humana. Sua experiência reflete as alegrias e dores de todas as mulheres. Amor, perda de Abel, esperança em Sete. E qual foi o legado de Eva? O legado de Eva foi coragem para continuar, mesmo depois da sua queda. Foi na promessa, modelo de condição humana, criada por Deus, caída em pecado, mas incluída no plano da redenção. Assim, concluímos a nossa fala de hoje. Eva não foi perfeita, mas foi importante. Ela representa o início da nossa história, com seus altos e baixos, com sua humanidade expostas, mas também ela representa a expressão, pois através dela veio a queda que nos deu a vida eterna. Que possamos aprender com seus erros, nos inspira em sua coragem a caminhar confiante
no Deus que transforma a queda em redenção. E por fim, talvez você se sinta como Eva, culpado, enganado, longe do Éden, mas o mesmo Deus que foi ao jardim para perguntar: onde estás? E ainda hoje te busca. Ele quer restaurar e renovar e usar a sua vida. A nossa história não termina por aqui. Nós vamos dar continuidade ao outro filho de Eva, que se chama Sete. Então, assista a segunda parte. Amém?